Olá, pessoal. Nessa videoaula eu quero falar sobre o apêndice do meu livro de cálculo. E nesse apêndice ele contém as demonstrações de todos os resultados utilizados do cálculo. Então, o que eu estou pensando nesse livro? Por que eu fiz o apêndice? Primeiro, foi para despoluir, vamos dizer assim, um pouco o corpo principal do texto com demonstrações, que tem demonstrações que são um pouquinho mais longas e eu não queria que o aluno, muitas vezes estudando pela primeira vez o cálculo, ficasse tanto tempo travado na demonstração. Eu acho que o cálculo ele funciona mais como uma ferramenta multidisciplinar que, por exemplo, fazer gráfico, entender retas tangentes, interpretar geometricamente, entender um pouco a concavidade. Todos esses assuntos eu acho também, no momento, para um aluno que entrou em faculdade, mais importante do que a demonstração, o rigor matemático das demonstrações em si. Então, só para lembrar, eu não estou dizendo que é para retirar o rigor matemático. Eu só estou querendo que filtre um pouquinho e deixe, vamos dizer, a parte mais rigorosa para um final do curso. Essa é a ideia que eu queria passar um pouco para o apêndice e porque eu estruturei assim. Um outro ponto que eu queria, só para reforçar a ideia, alunos de engenharia no Brasil, em média, nos primeiros semestres, têm em torno de 30 horas semanais de aula presencial. Ou seja, em 30 horas semanais eles estão na sala de aula. E demonstração para ganhar maturidade, principalmente ainda de início, demanda um certo tempo que muitos ainda não têm. Então, tomamos cuidado com esse excesso de demonstrações. Não consegue dar conta, é simplesmente isso. E um outro ponto é que, além disso, o curso anda com a física, o curso de engenharia, em geral, anda com física mecânica junto, em que usa já derivada nas primeiras aulas. E com as demonstrações demora muito tempo para começar a derivada, enquanto física já fez um monte de situações de derivada. Eles têm que acertar lá, eles têm que acertar cá. Não vamos entrar em discussão disso, mas eu acho que no cálculo temos que fazer a nossa parte. Bom, então essa é a minha ideia inicial, essa filosofia. Então, do apêndice, como que está estruturado? Deixa eu abrir lá na página do apêndice, objetivos do apêndice, etc. A gente não vai ler aqui, está no livro. Mas, primeiramente, o apêndice está estruturado da seguinte forma. Enunciado do teorema sempre está numa caixinha azul, e a demonstração e toda a demonstração rigorosa está aqui embaixo. Repara que todas as demonstrações contêm uma página, ou seja, caixa azul, demonstração, uma página. Caixa azul, demonstração, uma página, e assim sucessivamente. Tá? Nenhuma demonstração tem duas páginas. Eu tentei tomar o cuidado a fazer esse pente fino, deixar uma página por demonstração, em que o aluno já consegue ver qual é o teorema. Eu quebrei algumas pequenas seções, de acordo se a propriedade dos limites ou não, etc. Um outro ponto é que a ordenação das demonstrações está com ordenação lógica. Em que sentido? Eu só posso, por exemplo, se eu tiver um resultado da página 198 e eu quiser demonstrar, se eu precisar de alguma coisa, de algum resultado, pelo teorema da página tal, as únicas páginas que eu posso utilizar são as anteriores no apêndice, ou seja, eu só vou poder na página 198 eu só posso utilizar 196 e os resultados provados na 197. Só. Ou seja, ele está com uma demonstração rigorosamente cronológica. Só que, pela estrutura do cálculo, as demonstrações mais complicadas são as iniciais. Ou seja, por exemplo, limite do produto ou produto dos limites. Essa é uma propriedade de uma demonstração mais complicada mesmo. Estruturante mesmo. E essa demonstração mais completa está no início. Ou seja, eu priorizei, novamente, a ordem cronológica do que a didática. No corpo principal do texto, eu priorizei a didática. No apêndice, eu priorizei a ordem correta de fazer as coisas. Só posso utilizar o resultado já provado. Então, nessa ideia, por que eu fiz isso? Primeiro, como que o corpo principal pode estar muito bagunçado, ele usou, ele não provou no capítulo 6, depois voltou para o capítulo 4 e tudo isso, o apêndice organizou tudo para dizer, está aqui a estrutura. O segundo ponto, e esse também é o objetivo do apêndice, ele vai servir como um glossário, praticamente, de demonstrações. Então, se precisar de um resultado, o aluno queira aprender a demonstração, ele está aqui, ele consegue achar de forma até rápida qual o resultado e o que precisa.
Mas, como que eu disse, a demonstração está rigorosamente, está com rigor. Rigor e didática muitas vezes não combinam, né? Então temos que tomar um cuidado. E por causa disso, primeiro, tem vídeo para ajudar na demonstração. A maioria das demonstrações está com vídeo, com a minha explicação, com a didática, tomado cuidado. E além disso, tem essa estrutura aqui da página 191, por exemplo, voltar para a página. Qual é a ideia disso? Por exemplo, no corpo principal do texto era fazer a demonstração ir e voltar. Só que se o estudante começar pelo apêndice, fica olhando o apêndice, não está entendendo a demonstração, então ele olha a página, ele volta para a página, vê qual é o teorema que está utilizando e lê o corpo principal do texto. Muitas vezes é falta de base matemática, de resultados, o que precisa para entender a demonstração. Então, voltar para a página tem essa função de, vamos dizer, o estudante poder aumentar a sua base para poder entender a demonstração. Então, toda a estrutura está deste estilo e, basicamente, é isso. É uma organização. Eu, particularmente, eu gostei de fazer esse apêndice porque, como eu disse, minha formação é matemática. Eu gosto de demonstração. Eu gosto de ver a demonstração. Eu aprecio muito a demonstração. Só que e poucos alunos, eu acho que apreciam a demonstração. Eu acho interessante também buscar esses poucos alunos. Temos que puxar esses alunos. Se ele aprecia a demonstração, por que não dá acesso à demonstração? Só que, como eu disse, não quer dizer que a maioria não aprecia. Então, evitar, vamos dizer, excesso no quadro, excesso na sala de aula, as demonstrações, ou excesso no corpo principal do texto. Essa é a minha visão, essa é a minha sugestão. Mas se concordar, ótimo, então temos um argumento. Se não concordar, tem como fazer o bate e volta, eu acho que está bem estruturado e bem organizado para isso. Então, espero que tenham gostado da ideia e muito obrigado.